Senhor presidente dessa sessão, senador Fernando Bezerra, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de falar hoje sobre a importância da medida provisória 843, que há uma imensa expectativa e hoje está inserida na ordem do dia, e eu tenho certeza que essa casa haverá de aprovar essa medida que representa um marco muito importante para o desenvolvimento industrial do Nordeste. Meu caro senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, que tem também suas raízes fincadas lá na nossa região, sabe da importância que representou a descentralização do setor automotivo no Brasil. Lembra-se, Vossa Excelência, que havia um preconceito historicamente com o Nordeste. Quando se falava em desenvolvimento econômico, se dizia que a divisão do trabalho no Brasil deveria condenar o Nordeste a atividades, vamos dizer, menos sofisticadas. É como se dissesse: o Nordeste é vocacionado para a atividade agropecuária e para o turismo. Havia como que um preconceito em relação ao potencial da região, sobretudo no setor industrial e no setor dos serviços modernos. No entanto, a região vem demonstrando que responde de forma muito positiva aos estímulos que são oferecidos, sobretudo quando eles têm origem em políticas industriais bem concebidas, que oferece o incentivo não para assegurar proteção ou pactuar com a ineficiência, mas o incentivo para compensar algumas assimetrias que ainda existem em desfavor dessas regiões. Sabem todos que o Nordeste não tem a mesma dotação de infraestrutura, os custos logísticos são mais altos. Então, meu caro senador Cristóvão, o regime automotivo do Nordeste representou um marco muito importante para que o Nordeste pudesse também integrar a cadeia automotiva no Brasil. Como resultado disso, algumas plantas muito modernas foram instaladas na região e são referência em termos de produtividade, dos conceitos de manufatura avançada, do nível de automação que essas unidades têm. Por exemplo, no meu estado, foi implantada a unidade da Fiat, que produz hoje utilitários e veículos que representam um grande sucesso no mercado automotivo, a linha Jeep. Essa planta é seguramente a mais moderna planta automotiva do mundo. É impressionante como essa unidade fabril hoje tem níveis de produtividade que são referência no mundo. E mais do que isso, a presença do setor automotivo do Nordeste permitiu ainda a formação de capital humano. É impressionante como em Pernambuco, por exemplo, nós podemos formar a partir daí técnicos de alta qualificação, e hoje a direção desse grupo, Fiat, dá um testemunho que é muito importante para nós, de como a mão de obra da região responde de forma positiva aos programas de formação e qualificação de mão de obra. E no caso da Bahia, temos aqui a presença do senador Otto Alencar, a unidade da Ford se consolidou inteiramente, é uma das maiores plantas automotivas do Brasil. E a chegada da Ford na Bahia representou também um marco extraordinário para o desenvolvimento industrial daquela unidade da federação. Essa medida provisória, senador Cristóvão, vai ampliar, estender os incentivos ainda por um período que garanta que esse polo automotivo possa vir a consolidar-se definitivamente. Como? Se integrando de forma mais efetiva e criando, por assim dizer, uma cadeia regional automotiva. Por exemplo, no caso da Fiat, lá no nosso estado,
Com essa ampliação do horizonte de incentivos, temporal dos incentivos, um novo ciclo de investimentos de mais de 8 bilhões de reais poderá ocorrer lá em Pernambuco, não apenas ampliando a unidade propriamente da montadora, que passará de 250 mil unidades ano para 350 mil unidades, como também, senador Cristóvão, mais de 38 fábricas produtoras de autopartes e autopeças estarão também presentes no polo de Pernambuco, integrando, verticalizando a atividade, essa planta, de modo a que ela possa reduzir custos e aí sim poder consolidar-se e emancipar-se no futuro, porque, evidentemente, esses incentivos têm uma duração, têm um limite temporal definido. Agora, é importante que se diga, senador Cristóvão, que, reconhecendo as limitações hoje do quadro fiscal do país, e sabendo, Vossa Excelência, que o chamado gasto tributário hoje se elevou no Brasil e representa hoje quase 4% do PIB, é evidente que, nesse contexto, de forma responsável, as lideranças do Nordeste entenderam que esses incentivos deveriam ser prorrogados, mas com uma redução dos incentivos, para que, dessa forma, nós pudéssemos compatibilizar a necessidade de ainda oferecer incentivos com a realidade e as limitações que são impostas pelo atual quadro fiscal do país. Portanto, os incentivos serão, com essa proposta da medida provisória, que já foi votada na Câmara Federal ontem, nós estaremos reduzindo os incentivos de forma significativa. Ou seja, no caso, por exemplo, do Nordeste, senador Cristóvão, nós estamos reduzindo a 60% do nível de incentivos que atualmente é oferecido. Portanto, trata-se de uma medida de grande alcance do ponto de vista do desenvolvimento e da consolidação desse parque automotivo e, ao mesmo tempo, é responsável porque reconhece as limitações que são impostas hoje pelo quadro fiscal do país. Eu tenho certeza que esse novo marco vai representar a possibilidade de consolidação definitiva do polo automotivo do Nordeste. Eu queria ouvir o senador Cristóvão, que está, como sempre, muito atento também à discussão de temas de interesse do desenvolvimento integrado do país. Senador, eu estou atento e solidário com a luta do Nordeste para a prorrogação desses incentivos. Não fazer isso hoje pode trazer consequências muito negativas. Como o senhor lembrou bem, eu sou da área, sou casada com uma goianense, onde está instalada a fábrica da Fiat, e sei do impacto que isso está tendo na região. Mas não posso perder a chance de pegar um gancho do que o senhor falou sobre o preconceito que nós sofremos no Nordeste, quando se imaginava que as indústrias, vamos chamar de ponta, eram coisas de São Paulo, do Centro-Oeste, do Sudeste. Hoje está mostrando Bahia, Pernambuco, como a indústria automotiva é uma coisa nossa também. Mas eu tenho a impressão que, apesar da importância de meu voto favorável, nós precisamos alertar que essa será uma indústria do passado dentro de mais algumas décadas. E ainda há o preconceito sobre a grande indústria do futuro, que é o conhecimento. Quando se fala em indústria automobilística hoje, ninguém tem dúvida que o Nordeste tem grandes empresas, grandes fábricas, e acho que vai ter ainda outras. Mas quando se fala em instalar grandes centros de pesquisa de ponta, se fala no eixo São Paulo-Campinas, se fala no Rio de Janeiro, se fala em Florianópolis, que está se transformando num centro importante. Vale lembrar que a Califórnia era um estado atrasado em relação aos centros produtores de automóveis que ficavam no Nordeste dos Estados Unidos. A Califórnia não disputou a indústria automobilística com o Nordeste, disputou com conhecimento. E hoje, as grandes indústrias, Google e todas essas, estão na Califórnia. E a grande riqueza, os maiores ricos do mundo estão ali.
Nós precisamos descobrir que o Nordeste pode sim ser um grande centro de produção da indústria do conhecimento. Eu não tenho dúvida que o nosso mestre Celso Furtado, com quem eu trabalhei e aprendi tanto, teria feito uma revolução maior se lá nos anos 60 tivesse dito: o Nordeste vai ser o polo central da educação de base do Brasil, a partir daí dos centros universitários e dos centros de ciência e tecnologia. Não fizemos naquela época. E hoje parece que criamos um complexo de que nessa área, apesar de um ou outro exemplo positivo, nessa área do conhecimento nós somos atrasados. E São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina, que vão ser os grandes centros, os Silicon Valley do futuro. Ou aqui, viu? O Centro-Oeste já tem empresários pensando em usar o dinheiro da soja e criar ali um Silicon Valley de alta tecnologia. Nós precisamos despertar para isso no Nordeste. Transformar o Nordeste com incentivos completos, é mais do que os fiscais, para transformar a nossa região num centro da indústria do futuro, que é o conhecimento. Até lá, eu vou continuar apoiando a prorrogação desses incentivos, porque, de qualquer maneira, já é um avanço, mas um avanço atrasado em relação ao que virá daqui para frente. É sempre bom ouvir Vossa Excelência, que está sempre muito atento às tendências. Mas eu queria dizer que nós temos também em Pernambuco um bom exemplo de que Pernambuco está conectado com essa tendência, que é o Porto Digital. Temos o Porto Digital, que é um exemplo. Eu falei que tem pontos, né? Tem algumas escolas boas. Algumas escolas. Então, o Porto Digital é um bom exemplo também que Pernambuco tem numa área avançada, que é a de tecnologia da informação, sobretudo, senador Cristóvão, pela base de conhecimentos que temos na Universidade Federal de Pernambuco, porque o pilar da inovação é a educação lato sensu. E Pernambuco pôde ter essa base de conhecimentos na universidade, que foi verdadeiramente a semente que permitiu que esse polo de tecnologia avançada, no caso o Porto Digital, pudesse se consolidar. Mas, senhor presidente, eu falei com muito entusiasmo sobre o regime automotivo, mas essa medida provisória, o ponto central dela é o Rota 2030, que substitui uma geração de políticas industriais anteriores para o setor automotivo, que se traduziu no chamado Inovar Auto, que respondeu durante um período expressivo por investimentos, permitiu investimentos importantes no setor automotivo. Mas sabe, Vossa Excelência, que o Inovar Auto, que venceu o ano passado, esgotou-se, foi questionado na OMC, por conta, um painel foi instalado na OMC que dizia que a política industrial feria algumas regras da OMC, sobretudo pelo viés protetivo que essa geração de política industrial tinha. O Rota 2030 é um passo adiante que o Brasil dá, sem esse viés protetivo e, sobretudo, na linha de estimular o que é mais importante agora na indústria automotiva, que representa o desafio da indústria automotiva no futuro, que é buscar eficiência energética e melhores padrões de segurança do ponto de vista da utilização dos veículos. Essa indústria, senador Cristóvão, está muito desafiada nos próximos anos. É o carro elétrico, é um novo conceito, é uma nova geração de motores, inclusive, é um novo ciclo tecnológico que está se abrindo. Mas quero dizer que, voltando ao tema do setor automotivo do Nordeste, nós temos lá também centros de engenharia automotiva avançados. Por exemplo, a Ford tem na Bahia não apenas a planta, vamos dizer, a linha de montagem, mas tem também um importante núcleo de desenvolvimento de engenharia automotiva. Portanto, trata-se de algo que, mesmo ainda, senador, representando a indústria fordista ou de conceitos aí de um novo momento da indústria, mas é uma indústria que se renova, é uma indústria que inova, é uma indústria que se conecta com as tendências mundiais. Portanto, eu quero dizer que temos muita satisfação de hoje podermos celebrar aqui essa conquista. E quero me congratular, nesse momento, com vários companheiros e companheiras que deram uma contribuição muito importante
para que nós pudéssemos hoje, eu espero, assim espero, consagrar essa conquista. Quero especialmente reconhecer aqui o desempenho dos nossos companheiros da bancada de Pernambuco, da Câmara e do Senado Federal, que tiveram um papel importante, o senador Fernando Bezerra, que teve uma participação muito importante nessa articulação que foi feita aqui na nossa casa. Cumprimentar a representação da Bahia, que foi fundamental para que fizéssemos um acordo, eu diria que muito equilibrado, levando em conta os interesses maiores da região, e quero aqui cumprimentar os senadores Otto Alencar, a nossa senadora Lídice da Mata e toda a bancada da Bahia, lá da Câmara Federal. Portanto, meu caro presidente Fernando Bezerra, companheiros e companheiras, eu tenho certeza que daremos esse passo e cabe também aqui, nesse momento, senador Fernando Bezerra, fazer um reconhecimento à sensibilidade do presidente Temer, que foi muito, eu tenho certeza que haverá de, ao final, sancionar essa medida, tendo em vista também o compromisso, a sensibilidade que ele revelou, entendendo perfeitamente a importância que essa medida tem para o desenvolvimento da região. Lembro uma visita que o presidente Temer fez a Pernambuco e, nessa oportunidade, ele anunciava a disposição de poder garantir a extensão do regime automotivo do Nordeste. Às vezes até fazendo um contraponto à posição mais defensiva da Fazenda, do Ministério da Fazenda, mas deve ser, nesse momento, devemos tributar um reconhecimento ao presidente, que eu farei de forma reiterada quando essa medida for sancionada, e eu tenho certeza que será. Portanto, era essa palavra que eu gostaria de trazer hoje à tribuna e tenho certeza que vamos poder, logo, logo, garantir a aprovação dessa importante matéria. Muito obrigado.